Olá, pessoas de luz! Continuidade do nosso livro A Mentalização Curativa e Implementação da Ciência Cósmica, Irmão Gilberto, pelo médium João Cândido. Continuando o nosso capítulo 3, Curas realizadas por Jesus. Há pessoas que perdem tempo enorme tentando entender as curas que Jesus realizou, acreditando um mero taumaturgo, mas essas pessoas ignoram que sua finalidade não era outra que demonstrar o poder de Deus àquela gente primitiva, incapaz de enxergar a realidade espiritual que só acreditava nele, vendo curar e esclarecer espíritos obsessores. Não tinha como meta transformar-se em médico dos pobres nem dos ricos, mas ensinar-lhes sobre o poder mental no bem. As pessoas ficavam eletrizadas com aquele homem que tinha o dom de curar doentes do corpo e esclarecer os doentes da alma. Mas tudo aquilo passou e não há mais lugar para pedidos de cura físicas a Jesus, uma vez que sua lição é de cada um pegar a própria cruz e segui-lo na estrada evolutiva. Os curadores ainda trabalham na Terra, mas apenas para mostrar que a mente é que adoece e que cura o corpo, sendo a mente a sede do espírito e que ele próprio deve curar-se no curso dos milênios de autoaperfeiçoamento. Ninguém deve esperar a autocura imediata, porque um câncer é o resultado de milhões de emissões mentais negativas, tanto quanto um aleijão e outras mazelas físicas. Os males morais se transformam em doenças físicas, como forma de contaminação das células do corpo. Essas células são outros tantos espíritos em evolução, que são vitimados pelo encarnados sintonizados no mal, o qual terá, cedo ou tarde, de encaminhar aquelas irmãzinhas para a saúde. Entendamos isso. O mais evoluído tende a encaminhar o menos evoluído, e assim, cada ser humano se torna responsável pelos trilhões de seres sob sua área de influência espiritual, direta durante cada reencarnação. Jesus é o médium de Deus na Terra e fecunda todas as vidas que pululam neste planeta, tanto quanto cada espírito reencarnado fecunda as vidas infinitesimais que constituem seu corpo físico. Entendamos isso. Glorifiquemos Jesus pelo seu amor e sua sabedoria e procuremos fazer o mesmo quanto aos seres que dependem de nós. Assim, estaremos realmente evoluindo, sendo médiuns de Jesus e, lá no final das contas, de Deus. Curas presenciais. Quando falamos em cura, temos de pensar sempre em Deus, porque Jesus mesmo disse: "Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Somente Deus tem o poder, e até Jesus se dispôs apenas a aliviar e orientar, mas nunca disse que curaria. A muitos esclareceu: "Tua fé te curou." As pessoas que procuram os médiuns pretendem ser curadas principalmente dos males do corpo. Essas pessoas delegam a outrem aquilo que depende somente delas próprias e que se fará possível pela graça de Deus. A fé a que Jesus se referiu significa o tipo de contato que cada um mantém com Deus, o que varia ao infinito, segundo as intenções mais secretas de cada criatura inteligente. Ninguém tem o dom de curar sequer a si próprio, mas Deus pode permitir que alguém seja seu intermediário na cura de outro. Devemos entender essa realidade, a fim de que a vaidade nos tolde nossa visão sobre o poder de Deus e a insignificância das suas criaturas. Se o próprio divino governador da terra considerou-se mero médium de Deus e sabia que si mesmo nada podia, imagine-se um médium comum, cheio de falhas morais, quando não de vícios declarados ou ocultos. Um dos grandes entraves à mediunidade em geral, em especial à de cura, é a vaidade, porque existe uma tendência ao endeusamento dos médiuns. Isso desde o começo da humana na Terra, quando sacerdotes, iniciados e etc. eram considerados intermediários entre o céu e a terra.
A classe sacerdotal tinha mais poder que os próprios reis ou equivalentes, e muito tem abusado dessa condição, transformando-se muitos em chefes das trevas. É preciso muito cuidado para não cairmos nas armadilhas da fascinação pelo auto-endeusamento. Por isso, recomenda-se o anonimato, que deve ser exercitado com firmeza e desapego total a qualquer forma de reconhecimento público ou particular das pessoas beneficiadas. Devemos saber que somente Deus opera os prodígios, que na verdade são decorrência natural da sua lei cósmica e nada tem de favoritismos, privilégios, injustiças e etc. Quando uma cura acontece, é porque a lei divina atuou em favor daquela pessoa, mas nunca pela força pessoal do intermediário humano encarnado ou desencarnado. Vejamos como Jesus procedeu e façamos o mesmo, para não cairmos na tentação da vaidade. Há casos em que se faz necessária a cura presencial, para que a pessoa beneficiada acredite que foi curada não pelo remédio material que ingeriu, mas sim pelo poder de Deus, sendo que, por isso, Jesus, por exemplo, misturou cuspe e terra para curar o cego mencionado no Evangelho. Se não tivesse feito dessa forma, as pessoas não acreditariam. Até hoje, há pessoas que precisam de sinais físicos, visíveis, para acreditar no poder de Deus. Para esses, a cura deve processar-se de forma visível e quem é médium, se quiser utilizar recursos materiais, tem de tomar o cuidado suficiente para não deslumbrar essas mentes primitivas, que tendem ao endeusamento, tal como acontece com aqueles que procuram gurus, médiuns, missionários, etc., por toda parte, ao invés de cuidarem do autoaprimoramento pessoal, o único caminho para a cura verdadeira, que é a autocura espiritual. Curas à distância. Jesus curou a filha de Públio Lentulio Cornélio à distância, alertando-o de que aquilo significaria um agravamento na sua própria situação espiritual, pois estava pleiteando uma revogação do mapa kármico da menina. Mas mesmo assim curou-a e ela seguiu adiante na sua trajetória evolutiva. Na certa que tendo que ser pensado um traçado diferente para aquela encarnação, que talvez devesse terminar pela desencarnação a curto prazo. Mas, ponderando os prós e os contras, foi deliberado com a chancela divina que aquela menina fosse curada fisicamente. As mazelas morais continuariam contaminando o próprio corpo, mas tinha sido concedida uma moratória. As curas à distância têm igual força, pois o pensamento viaja o universo em frações de segundos e um espírito que está em Marte pode curar o corpo de um habitante de Netuno, se assim Deus permitir. Devemos aprender a lidar com o poder mental do bem, sem condicionamentos de ordem material. Há recursos terapêuticos que são utilizados, como a energia dos minerais, dos vegetais, dos animais e dos seres da fase humana. Mas tudo depende da chancela divina e da potencial mental humana colocada em ação. Mentalizar no sentido da cura física ou espiritual de alguém é um exercício da mais nobre caridade, acima de todas as benesses materiais, principalmente dependendo da intenção de quem realiza a mentalização, porque nunca deve visar a concessão de vida ociosa a ninguém, mas sim oportunidade de recuperação para o trabalho e a evolução, sobretudo espiritual. Devemos saber o que pedimos, pois, como no caso da filha do senador romano, seu pedido foi tão inconveniente que lhe pesou como um débito. Tenhamos em mente essa noção e nunca trabalhemos pelo desrespeito à vontade de Deus. Pessoas de luz, fiquem com Jesus, se inscreva no canal, curta e compartilhe para receber mais capítulos do nosso livro A Mentalização Curativa. Abraços, pessoas de luz.